Hoje eu estou gravando esse episódio usando esta camiseta que eu ganhei de aniversário agora em janeiro. Nela está escrito Smooth Seas Don't Make Good Sailors, que numa tradução livre é mares calmos não fazem bons marinheiros. Quando vesti essa camiseta, imediatamente pensei em você. Está aí segurando o trabalho, família, casa, cobrança de todo lado e ainda tentando não se perder no processo. Esse episódio nasceu por sua causa. No Brasil, os casos de burnout cresceram quase 100% na última década, com mais de 70% das notificações em mulheres. Muitas delas na faixa etária em que a vida profissional e a vida familiar se chocam com mais força. Se você vive a sensação de que o dia acaba e você está esgotada, irritada, esquecida e ainda se sentindo culpada por não fazer o suficiente, esse episódio é para você. Hoje, eu quero conversar com você sobre o que significa, de verdade, navegar em mar revolto. Quando você trabalha, cuida de casa, cuida de gente e ainda tenta sustentar uma carreira que faz sentido para você. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que você, mulher, ainda enfrenta no ambiente profissional. Eu sou o Wagner de Araújo, eu ajudo você, mulher, a evoluir na sua carreira sem abrir mão da sua vida pessoal. Nesse espaço, eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes profissionais. Quero muito ouvir você. Se alguma parte deste episódio tocar um ponto sensível na sua vida, compartilha comigo, envie sua dúvida, sua sugestão de tema ou até um desabafo. A sua experiência não serve só para você. Ela ajuda outras mulheres a romperem o ciclo da invisibilidade na carreira. Curta esse episódio, comente, sua voz tem força e merece ser ouvida. E se não gostar, no final, é só descurtir. Eu vou voltar aqui para a frase da camiseta. Mais calmos não fazem bons marinheiros. Às vezes, quando a gente ouve isso no mundo da autoajuda, parece que estão querendo romantizar sua dor como se fosse bonito você estar exausta, chorando escondida, sentindo que não dá conta de nada. Bom, não é isso que eu quero fazer com você aqui. O que eu quero é olhar com honestidade para esse mar agitado que você vive, essa mistura de trabalho, família, casa, cobrança, culpa, e te mostrar, primeiro, que o problema não é você ser fraca, segundo, que tem coisa que precisa parar de ser empurrada para cima de você. E terceiro, que você tem muito mais força do que consegue perceber quando está só sobrevivendo. Talvez você tenha aprendido direto ou indiretamente que ser boa significa dar conta de tudo, de absolutamente tudo. Ser boa profissional, ser boa mãe, ser boa parceira, ser boa amiga, ser boa filha, ser boa amante, ser boa confidente, ser boa, ser boa, ser boa. E dar conta de tudo, de preferência sem reclamar, com um sorriso no rosto. No trabalho, você pode sentir que precisa provar o tempo todo que você é confiável, que a maternidade ou a vida pessoal não atrapalham o seu desempenho. E em casa, você carrega a sensação de que, se você não pensar em tudo, em cada coisa, em cada detalhe, as coisas simplesmente não acontecem. Consulta material da escola, comida, aniversário, remédio, uniforme, conta, encontra com os amigos, aquela festa, o jantar com fulano, agenda da família, tudo passa pela sua cabeça antes de acontecer. E no meio disso, existe uma crença silenciosa que te corrói, a de que se em algum lugar algo está faltando, a culpa é sua. O ambiente profissional também não facilita, tá? Muitas vezes você evita mostrar cansaço, evita dizer que não dá porque tem medo de ser vista como menos comprometida, aquela que não veste a camisa da empresa, ou menos capaz. A vulnerabilidade é confundida com fraqueza. E quando alguém fala, nossa, você é forte, viu?
Por dentro, você não se sente forte, você se sente sem opção. Você continua porque alguém tem que continuar. Não porque está tudo bem. Existe também a ideia de que se você quiser crescer na carreira, precisa estar disponível o tempo todo. E de preferência 24/7. Para qualquer coisa, para hora extra, para responder mensagem às 11 da noite, para aceitar projetos em cima da hora. E ao mesmo tempo existe a cobrança em casa para estar presente e emocionalmente disponível, atenta a tudo. Bom, você é atravessada por expectativas que muitas vezes se contradizem. E é nesse espaço entre uma expectativa impossível e outra expectativa também impossível que nasce a sensação de fracasso constante. A crença não dita, mas que comanda o seu dia é: se algo deu errado, eu falhei como profissional e como mulher. Isso te coloca numa posição impossível, te coloca numa posição de dívida constante com todo mundo, inclusive com você mesma. Quando você vive nesse padrão de exigência e cobrança, seu corpo e a sua mente começam a dar sinais. Você se sente esgotada, com dificuldade de concentração, esquecendo coisas simples, oscilando entre irritação e a apatia. Pesquisas no Brasil mostram que os casos de burnout aumentaram de forma expressiva nos últimos anos, com a maioria das notificações em mulheres, e é uma maioria esmagadora, especialmente em regiões urbanas marcadas por alta carga de trabalho e dupla jornada. Isso não é coincidência. E o efeito de um sistema que exige demais e devolve pouco apoio real. O conflito entre trabalho e família, que pode parecer só uma agenda complicada, desorganizada, na verdade tem impacto direto na sua saúde mental. Em outras palavras, não é frescura. Você se sentir no limite é exatamente o que a ciência tem observado em mulheres que tentam sustentar exigências altas no trabalho e em casa, ao mesmo tempo, por muito tempo. Bom, deixa eu ser direto com você. Se você continuar tentando segurar tudo sozinha, do jeito que está hoje, alguma coisa vai quebrar e adivinha, quase nunca é o sistema que quebra. Primeiro, quem quebra é você. Isso não tem nada a ver com ser forte ou fraca. Tem a ver com limite humano, com o fato de que ninguém sustenta por muito tempo uma carga feita para várias pessoas. Então, em vez de eu te pedir para fazer mais uma lista do que você tem que acrescentar na rotina, eu quero te convidar a fazer o contrário. Escolher uma coisa que você vai parar de fazer essa semana. Uma coisinha só. Pode ser parar de responder mensagem de trabalho depois de um horário definido, parar de dizer automaticamente, deixa que eu faço, cada vez que alguém empurra para você uma tarefa que não era para você estar fazendo. Parar de aceitar reuniões em horários que detonam sua rotina com a família. Essa decisão, por menor que pareça, começa a mandar uma mensagem clara para o seu cérebro e para o mundo. Minha energia não é infinita. O meu tempo é igual ao de todo mundo. Ele não é elástico, ele tem 24 horas. E eu não vou mais aceitar que tudo seja jogado em cima de mim. O preço de não fazer nada é alto. Mais exaustão, mais risco de adoecimento, mais sensação de estar se perdendo. Talvez você já tenha tentado falar e ouviu que era drama, que era exagero, que também está todo mundo cansado. Então, deixa eu te oferecer um roteiro concreto para sua próxima conversa difícil, seja com seu chefe, seja com um parceiro, ou com outra pessoa da família. Primeiro, você começa pelo fato, não pela acusação. Nas últimas semanas, eu estou trabalhando X horas, cuidando de Y coisas da casa e da família e ainda assumindo Z responsabilidades. Fato. É difícil de rebater. Depois, você fala do impacto em você, sem se diminuir. Isso está me deixando exausta, esquecida, irritada. Eu não quero continuar assim porque isso está afetando meu humor, minha saúde e meu trabalho. Por fim, você traz o limite e uma proposta concreta. A partir de agora,
eu não vou mais conseguir assumir tal coisa sozinha, que a gente pode reorganizar para isso ser dividido de forma mais justa. Você não está pedindo um favor, você está renegociando algo invisível que ao longo dos anos foi sendo empurrado para cima de você. Talvez você não seja aplaudida por essa conversa. Talvez alguém torça o nariz, mas a alternativa é continuar pagando a conta sozinha com seu corpo, sua mente, a sua família e também a sua carreira. Você vai sentir culpa? Vai. Culpa por dizer não, culpa por colocar limite, culpa por não resolver tudo. Essa culpa é quase automática em mulheres que vivem sobrecarregadas em múltiplos papéis. Então, na próxima vez que você pensar, sou uma mãe horrível, sou uma profissional péssima, sou incompetente, não sirvo para nada, eu quero que você faça um teste rápido de realidade. Se fosse outra mulher no seu lugar, fazendo o que você fez hoje, você chamaria essa mulher de horrível ou de sobrecarregada? Se fosse a sua melhor amiga vivendo o que você tem vivido, o que você diria para ela? Ela não presta? Que ela é incompetente? Que ela é mole? Ou que ela está precisando de ajuda e descanso? Isso não é passar o pano para o erro. É só parar de ser cruel com você de um jeito que você jamais seria com alguém que você ama. A ciência mostra que a forma como você conversa com você mesma influencia diretamente como você processa o estresse e o conflito entre trabalho e família. Se você se trata como inimiga, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais pesado. Se você, pelo menos, começa a se tratar como alguém que merece um pouco de compreensão e empatia, você abre uma fresta para fazer escolhas mais saudáveis, menos carrascas. Você passa a se tratar com mais suavidade. Ora, eu sei que às vezes quando alguém fala de cuidar de si, você pensa, legal, mas eu mal consigo ir sozinho no banheiro. Então não vou te sugerir meditar 1 hora por dia, fazer yoga ao nascer do sol ou passar a tarde no spa. O que os estudos mostram é que pequenas experiências de recuperação ao longo do dia já fazem uma tremenda diferença na forma como o seu sistema nervoso lida com o estresse. Então, vamos falar de micro-respiros que cabem na sua vida, na porta do banheiro. Antes de sair, apoie as mãos na pia, faz 3 respirações profundas, conscientes. Só isso? Bom, isso vai fazer com que o seu sistema entenda que você não está em risco o tempo todo. Ele suaviza a sua sensação de estresse. 2. Antes de abrir uma mensagem de trabalho à noite, pergunta para você mesma, eu realmente preciso resolver isso agora? Ou eu consigo resolver seja lá o que for que esteja nessa mensagem agora? Se a resposta for não, você acabou de evitar jogar mais lenha no fogo da sua exaustão. 3. Quando alguém começar a elevar o tom com você, você responde mais devagar e em tom mais baixo. A tendência do cérebro do outro é acompanhar o seu ritmo, e isso diminui a escalada do conflito. E tem mais. O fato do outro estar gritando e você estar falando calma, passa para ele a culpa de ser desequilibrado, e não para você. Porque se existe uma competição de gritos, no final, a pessoa. Não é sobre virar zen, é sobre não deixar seu corpo viver em estado de guerra 24 horas por dia. Você já está pagando um preço, talvez seja o preço de nunca descansar, de engolir tudo, de ficar com raiva de todo mundo e de você mesma, de se culpar e de se cobrar o tempo todo. Colocar limite, redistribuir carga, dizer não e se priorizar também tem preço. Olhares tortos, gente reclamando, alguém dizendo que você mudou. Então a questão não é como eu faço para não pagar preço nenhum. A questão é qual preço faz mais sentido você pagar daqui para frente. O preço de continuar se abandonando para sustentar expectativas irreais ou o preço de desagradar quem se acostumou a ver você carregando o mundo nas costas.
que olha para você como o último recurso, como aquela que resolve. Um dos dois vai pagar. O primeiro preço te leva com o tempo para mais exaustão, mais risco de burnout, mais frustração com a sua própria carreira. O segundo pode te trazer conflito no começo, mas abre espaço para você continuar existindo como mulher e não só como recurso. Quando você começa a fazer esses movimentos pequenos, imperfeitos, cheios de culpa no começo, algumas coisas concretas começam a mudar. Primeiro, você sente menos raiva de todo mundo o tempo todo. Quando você tira um pouco de peso das suas costas, você não explodirá por qualquer coisa. E é claro que isso também afeta a sua vida em casa, porque afinal de contas, se você está carregando um peso menor no trabalho, você não vai olhar para as pessoas em casa como aquelas que não entendem o seu sacrifício. Como se alguém pedindo alguma coisa, às vezes pequena, faz você explodir, dizendo: você não entende que eu estou cansada, que isso, que aquilo outro, e sendo que a pessoa encara aquela explosão como o fato de você não gostar dela. E veja, não porque você virou uma pessoa calma, mas porque o seu sistema não está tão saturado. Você consegue respirar antes de gritar, consegue pensar antes de responder uma mensagem atravessada, consegue dizer não sem precisar descer no mesmo tom de cobrança do outro. Você vai dizer não com consciência e não com raiva, porque você está no limite. Segundo, você para de se sentir totalmente incompetente. Hoje, talvez você vá dormir com a sensação de que fracassou em todas as áreas. À medida que você redistribui tarefas, negocia melhor e reduz um pouco o nível de exigência impossível, você começa a enxergar o tanto que você, de fato, fez. Não é romantizar a sobrecarga, é enxergar com mais honestidade. A pesquisa mostra que quando o conflito, trabalho e família diminui um pouco sequer, a percepção da capacidade de bem-estar melhora muito. Terceiro, você recupera um pedaço da sua carreira que já estava indo embora. Talvez você já tenha recusado oportunidades, promoções, cursos, porque simplesmente não via como encaixar mais nada na sua rotina. Isso, claro, porque você estava assoberbada com coisas que talvez nem fossem da sua responsabilidade. Quando você começa a tirar um pouco de carga que não é só sua, abre espaço, mesmo que pequeno, para voltar a olhar para a sua carreira com menos culpa. Isso pode significar aceitar um projeto que te desenvolve, retomar um curso que você queria fazer faz tempo, ou simplesmente voltar a se enxergar como profissional e não só como alguém que resolve tudo. Quarto, você começa a olhar para você com um pouco mais de respeito. No dia em que você disser um não difícil, redistribuir uma tarefa ou simplesmente se permitir deitar 15 minutos sem pegar nada para fazer, você pode se sentir um mini orgulho, uma mini super mulher. Aquela coisa silenciosa, mas que é só sua. Hoje, eu não me traí completamente. Esse respeito próprio não dá like, não aparece em foto, não tem comentários na rede social, mas é ele que aos poucos vai te tirando da posição de passageira da própria vida. E por fim, o mar não vira piscina, mas você para de sentir que está se afogando todos os dias. O trabalho continua exigente, a família continua precisando de você, mas você começa a colocar a mão no leme, em vez de só ser arrastada pela corrente. Talvez os dias em que você mais pensou, eu não aguento mais, sejam exatamente os dias que mais te revelaram. Não no sentido romântico de que tudo tem um propósito lindo, mas no sentido de que eles escancaram o que não dá para continuar do jeito que está. E aqui está o ponto. O problema não é você sentir que está no limite. O problema é normalizar isso como se fosse o preço natural de ser mulher que trabalha e cuida. Mares calmos não fazem boas marinheiras, é verdade. Mas não é porque o mar está mexido que você precisa aceitar viver no naufrágio diário. Bom, vamos a algumas dicas. Regra dos 90 segundos. Da próxima vez que uma emoção vier muito forte, vontade de chorar, de gritar, de largar tudo,
Espera 90 segundos antes de responder, mandar a mensagem ou tomar a decisão. A onda mais intensa da reação emocional costuma diminuir nesse intervalo quando você não a alimenta com mais pensamento catastrófico. Em 90 segundos você não resolve a vida, mas evita algumas coisas que você se arrependeria depois e talvez pelo resto da sua vida. Um limite de trabalho testável por semana. Escolha aí um limite mínimo de trabalho para testar por uma semana. Pode ser, depois das 20 eu não respondo mais mensagem de trabalho, ou reunião em cima da hora que invade meu horário com a família eu só aceito em caso de emergência real. Isso não é rebeldia, é proteção, recurso emocional. Estudos mostram que sobrecarga e conflito, trabalho, família, drenam seus recursos psicológicos e pioram sua saúde mental. Ou seja, quando você está mal no trabalho, você não vai bem em casa. Quando você está mal no trabalho e não vai bem em casa, você também não vai bem no trabalho. Ou seja, se torna um ciclo vicioso. Uma tarefa que você deliberadamente não vai assumir nessa semana, liste de uma coisa que você simplesmente não vai assumir sozinha. Veja, não é que você vai largar tudo na mão de todo mundo. Você vai pegar alguma coisa que você sabe que não deveria estar fazendo sozinha, ou que aquele fulano ou fulana folgada simplesmente espera até a última hora para largar na tua mão, tá? E aí você vai deliberadamente dividir isso com alguém. Pode ser a organização de algo em casa, um compromisso de família, um favor recorrente, porque sempre é aquele folgado que pede coisa de última hora. Quando alguém trouxer para você, em vez do "deixa que eu faço", você testa, olha, eu não vou conseguir assumir isso sozinha. Como a gente vai dividir? Quer ver como uma coisa vai mudar muito depois dessa pergunta? Revisão honesta em 3 perguntas antes de dormir. E se você preferir, pode deixar um bloco ali na cabeceira. À noite, se for possível, responde mentalmente ou por escrito. 1. O que foi mais difícil hoje? 2. O que mesmo cansada eu consegui fazer bem o suficiente? Veja, bem o suficiente não é ser perfeito. Em muitas situações, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que eu não quero repetir da mesma forma amanhã? Esse tipo de reflexão simples ajuda a processar o dia, diminui o peso do estresse acumulado e te tira do piloto automático. Um gesto concreto de cuidado consigo por dia não precisa ser grande. Pode ser comer sentada, tomar um banho sem levar o celular, caminhar um quarteirão sozinha, ouvir uma música que você gosta no fone. O recado que isso manda para o seu cérebro é: eu existo. Eu não sou só função, eu me importo comigo mesmo. Esse tipo de microcuidado repetido é fator de proteção em contextos de alta exigência, conflito, trabalho e família. Eu quero te chamar para uma reflexão. Se você olhar para os últimos 6 meses da sua vida, qual foi a tempestade que mais te marcou? Não a que você postou, não a que parece bonita em frase inspiradora, a real. O que ela te mostrou sobre o que não dá mais para ser do jeito que sempre foi. E o que você está disposta a começar a fazer diferente, mesmo que comece pequeno, para não continuar pagando esse preço com a sua saúde e com a sua carreira. Se esse episódio te tocou em algum ponto, compartilha com uma mulher que está vivendo um mar agitado agora. Talvez essa conversa seja exatamente o que ela precisa ouvir. Que ela precisa ouvir hoje, não amanhã, para perceber que não está louca, não está fraca e não está sozinha. Você não precisa de um ar calmo para ser boa no que faz. Você precisa começar a reconhecer a força que já existe em você, mesmo quando as ondas estão altas, e principalmente precisa parar de aceitar carregar sozinho o que nunca foi só seu. Toda quinta-feira tem um novo episódio do Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Que você siga navegando com coragem, mas sem se abandonar no processo, porque a sua carreira importa e a sua vida como mulher importa mais ainda. Nos vemos na próxima quinta.